Começou-se Boa noite, voltamos. E aí, João, o que a gente poderia falar hoje? Agora eu que vou fazer a pergunta. Você começou a fazer um curso aí. Queria saber qual que é o curso e o porquê que você está fazendo. Curso? É, Ah, psicanálise? muito bem. É porque eu fiz constelação também, né? Não, eu quero saber sobre psicanálise. Agora está todo mundo falando favor, outro contra, tá essa discussão toda. Mas a gente não quer entrar na discussão, eu só quero saber o porquê que você começou a fazer e o que você está achando. Bom, o que me levou a fazer muitos anos atrás, eu passava por psicóloga, mas para mim nunca deu certo passar com psicóloga, eu nunca gostei, ficava mudando. Aí um dia eu estava na escola trabalhando, aí veio fazendo estágio na minha sala uma moça que é filha da dona da NEP. E ela fez psicanálise também, mas na época ela estava fazendo alguma coisa com pedagogia, não estava fazendo pedagogia, mas ela tinha que estagiar na minha sala. Aí ela ficou sabendo um pouquinho dos meus problemas, que eu somatizei muita coisa no corpo, né? Aí ela falou, Lê, por que você não vai lá? Vai fazer terapia comigo, vai conhecer a NEP. Na época a NEP ainda era perto do Campolim ali. Aí eu fui lá, comecei a fazer terapia com ela. Aí ela falou, você tem tudo a ver com a psicanálise. Por que você não veio assistir uma palestra? E eu fui assistir uma palestra e me apaixonei, só que daí era muito caro para eu pagar. Eu ganhava pouco, e o falecido não me ajudava a pagar, não fazia questão nenhuma que eu fizesse. E aí eu não fui fazer. Na época eu usava remédios muito fortes para pânico, usava vários remédios, quase que inteiro o meu pagamento ia para remédio. Somatizei muita coisa. E aí eu queria muito fazer, mas ficou esquecido, porque não tinha como. Aí quando ele faleceu, meu mundo virou de ponta cabeça. Acho que para quem conhece um pouquinho da minha história sabe que eu tive um casamento bem difícil. E ele, por ser uma pessoa que ele controlava tudo, eu não sabia fazer nada, eu não sabia fazer mercado, não sabia pagar conta, tudo girava em torno dele. Eu dirigia um Uno 95, ele uma Sportage. Então, assim, mas eu não pegava o carro dele, tinha medo. E porque ele também era aquela pessoa que não podia bater a porta, não podia comer nada dentro do carro. O carro dele era impecável. E aí, quando ele faleceu, meu mundo meio que virou de ponta cabeça e eu tive que fazer tudo isso. A psicóloga mandou chamar meu filho, o psiquiatra, e falou: você não faz mais nada pela sua mãe. Ela vai ter que aprender. E aí eu tive que fazer todo esse processo sozinha e foi muito difícil, porque eu vivi vários lutos. Não só a perda dele, mas a perda de quem eu era, a perda de quem eu achava que ele era, porque eu descobri muita coisa no dia que eu enterrei ele. Para mim foi um momento muito difícil, eu me vi num labirinto assim, que eu não via nem cor nenhuma, era só cinza, cinza, cinza. Eu podia estar no lugar mais lindo do mundo. Meu filho me levou viajar, foi uma morte bem difícil. Mas eu estava lá naquele lugar e perguntando para o meu filho quando que a minha vida ia começar. E eu me choquei com a resposta dele. Ele falou, mãe, sua vida já começou. E eu não via isso, eu me via dentro de um buraco negro. Para todo lugar que eu olhava, eu só via cor cinza e sem graça. Eu estava ali, mas só o meu corpo estava ali.
Eu não lembrava nome de ninguém, não lembrava data. Era tudo muito escuro para mim. E aí eu tomei uma decisão. Eu falei, se eu ficar assim, eu já tenho muita coisa, eu já tenho muita dor, muito desequilíbrio, muito... Um dia eu ainda falo sobre tudo que eu vivi. E eu pensei comigo, eu tenho dois caminhos. Ou eu descubro por que eu me tornei essa pessoa, ou eu me enfio na dor e eu vou morrer. Que eu já achava, quando ele morreu, eu achava que quem ia morrer era eu. Eu estava bem perto da morte. E aí eu falei, quer saber? Eu vou me autoconhecer. Daí que eu fui buscar a ANEP. Eu fui estudar. E quando eu comecei a fazer o curso, eu meio que entrei em parafuso, porque eu me via toda a sessão a sessão não, toda a aula, ela usava um exemplo. E aquele exemplo que ela usava, parecia que ela estava falando da minha vida. Eu era a personagem principal. E a maioria das vezes eu vinha chorando embora. Até que começou a pandemia, e aí era feita online e tudo. Então, para mim, a estudar psicanálise não foi só estudar para ser professora, foi um autodescobrimento, de saber quem eu era, por que eu me tornei daquele jeito. E aí eu fui buscar a minha essência, resgatar a minha essência e quem eu era. No início, não foi porque eu queria trabalhar, jamais. Foi para me autoconhecer. Eu precisava entender por que eu tinha me permitido estar do jeito que eu estava. E aí eu fui buscar isso tudo e me apaixonei, porque eu fui me curando, me autocurando, sozinha. E eu vi assim que eu não podia guardar tudo aquilo, aquele conhecimento que eu obtive do deserto que eu passei, do fundo do poço que eu passei. E aí eu precisava aplicar e ajudar outras pessoas. E eu fiz 2 anos e meio, e agora estou em fundamentos da psicanálise. Eu quero muito trabalhar com isso. E é isso. Então, e hoje você trabalha com isso? Ainda não, né? Porque eu tendo meu paciente, que é de estágio, já estou formada, só falta 2 supervisão para eu poder pedir o meu número, né, da carteirinha para eu poder atuar. Mas ainda estou fazendo fundamentos, que é assim, a psicanálise é um estudo que não termina nunca. Ao contrário do que eles pensam, assim, por isso que não pode ter uma faculdade, porque não é um estudo que tenha começo e fim. Quando você estuda a mente, não tem fim, não tem fim, não tem começo. É doido o negócio, e cada pessoa é única e diferente uma das outras. E a mente muda o tempo todo. Não tem como ter uma graduação disso, não tem. O mesmo tratamento que eu uso para o João, não dá para usar com outra pessoa. Ou não vai caber em outra pessoa, porque eles são diferentes. Às vezes a história é parecida, mas são diferentes. Então é isso aí. As pessoas que falam mal da psicanálise é por falta de conhecimento. Ou então porque estão dentro daquelas caixinhas fechadas que acham que para ser bom tem que ser uma graduação, e não é. Não é necessário. Eu acho que, além do estudo, é você ter essa empatia de reconhecer um outro como Ser humano. Não, hoje eu vejo as pessoas assim,
Antes eu via as pessoas, não entendia por que que elas agiam daquela forma. Hoje, quando eu vejo algumas pessoas, eu sei que por trás daquelas atitudes tem um monte de coisa, um monte de história que ela não superou, que ela não conseguiu administrar. E isso tornou ela daquele jeito. E o mais importante, além do estudo, é ter vivido isso na pele. E eu acho que é muito importante isso, entendeu? E hoje eu falo de boca cheia, não tenho nada a ver com, nada contra a psicologia, mas não é uma área que eu queria fazer, nunca quis. Hoje eu tenho a possibilidade, se eu quiser, de ir lá estudar, mas eu nunca quis, não quero, porque são coisas diferentes. Tanto que tem tanta psicóloga fazendo psicanálise. Porque são diferentes uma da outra. A psicanálise, ela pega a raiz. É como se, para entender, a psicologia estuda o tronco e a psicanálise estuda a raiz, aonde tudo começou. E eu acho que cada coisa é cada coisa e tem que ser respeitada. A psicologia tem que ser respeitada e a psicanálise tem que ser respeitada, né? As pessoas que abrem a boca para falar mal é porque nunca passaram por sessões de psicanálise e sentiram realmente que pode mudar até o jeito de ver a vida, né, João? Completamente. O João está aqui, pessoa muito racional. Dá para você falar um pouquinho disso, né? Tá, um próximo vídeo, sem dúvida nenhuma. Como você via a psicanálise antes e hoje. Como ele enxerga isso, né? Ele teve que lidar com uma pessoa que o tempo todo analisava ele. Então, né? E analisa ele o tempo todo. E eu já Ele não falei. tem dó de falar. Não. É isso aí, gente. Beijão. Beijo.